Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração garota de 12 anos baleada em Xande Alegria. Jovem assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 15 homicídios em Pernambuco, 9 crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados no estado 971 assassinatos, sendo 570 no interior e 401 no Grande Recife. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade que não conduzia nenhum documento que o identificasse. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Marte, na Ladeira do Padre, após o cemitério de Bibiribe. Crime praticado por elementos desconhecidos. O rapaz não identificado foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi removido para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Sivonaldo Silva de Sá, com 30 anos de idade, trabalhador rural. Ele foi assassinado com tiros e golpes de faca peixeira no sítio Três Riachos, à margem da PE 450, em Vertentes, no interior do estado. Ele trafegava de motocicleta no momento em que foi emboscado e assassinado num crime de autoria e motivos desconhecidos. O trabalhador rural Adriano Ferreira dos Santos, 26 anos de idade, foi assassinado com tiro de espingarda na cabeça durante um barulho em um bar no sítio Furnas, na zona rural de São Bento Luna, no agreste do estado. Um elemento cometeu o crime e depois fugiu numa motocicleta. O corpo de Adriano Ferreira dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O cabeleireiro Enoque Moreira de Melo Filho, com 48 anos de idade, morreu numa colisão entre duas motos na rua João Guimarães Rosa, no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Luiz Felipe Mendonça de Santana, jovem com 21 anos de idade, residente na rua Maria Eunice Ramos, no bairro São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele trafegava com a motocicleta pela zona rural de Brejo da Madre Deus, quando foi emboscado e assassinado a bala por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. A polícia continua investigando a morte do vereador João Rogério dos Santos Lima, que tinha 36 anos de idade. Ele estava conversando com algumas pessoas no último sábado, na última sexta-feira, aliás, conversando com algumas pessoas na rua 11 de agosto, em Gramilheira, quando foi assassinado a bala por homens em duas motocicletas. A motivação do crime ainda é desconhecida. E esta morte do vereador João Rogério é a segunda morte de vereador naquela cidade somente este ano. No dia 29 de janeiro, o vereador José Edinaldo Marinho também foi assassinado. E a polícia investiga os dois casos. Felipe Pires de Almeida, um jovem com 23 anos de idade, residente na rua Aracatu, loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Palmarela, em Paulista. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por homens num carro branco. Entre os elementos que atiraram nele, um tal de Samuca, que momentos antes havia se desentendido com ele, e o ameaçado de morte. O Felipe Pires de Almeida foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido para o IML. José Jackson Silva Cordeiro, com 31 anos de idade, residente na rua Maria Braga, na comunidade dos Coelhos, bairro da Boa Vista. Ele foi baleado na Rua dos Coelhos, lá na comunidade, por elementos desconhecidos. Ele estava bebendo com alguns amigos e, de repente, elementos meteram bala nele. O José Jackson Silva Cordeiro foi levado inicialmente para o IMIP e depois removido para o HR, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Eliel Alves, no Bandeira 2. Everton Gabriel de Souza, um jovem com 19 anos, ele trafegava numa motocicleta com a esposa dele na garupa,
e de repente ele foi baleado e caiu já sem vida na estrada do sítio Campo Novo, em Caruaru, no agreste do estado. Elementos desconhecidos meteram bala, mataram ele e a companheira dele ficou ferida, sendo levado para o hospital local. Há cerca de 4 meses, o Everton, ele havia sofrido um atentado, levou 13 tiros e havia escapado, havia se recuperado, mas ontem ele acabou sendo morto. Manuel Messias da Silva, residente no Engenho Gomes, zona rural de Palmares. Ele estava dormindo com a companheira dele quando, de repente, elementos desconhecidos invadiram a casa, arrastaram ele para um terreno pertinho de um canavial e aí o mataram com vários disparos de arma de fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida. José Batista da Silva Filho, este foi assassinado a golpes de faca durante uma briga no Engenho Santa Luzia, em Catende. Um tal de Ninha teria cometido o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O pintor de paredes Williams Alves da Costa, com 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Barra de Guabiraba, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, por homens no carro branco. E no momento em que aconteceu o crime, o pintor de paredes, ele conversava com uma mulher e, segundo informações, essa mulher pode ter atraído ele para o local para ele ser assassinado. O corpo de Williams Alves da Costa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Alalmo Lima, o Amarelinho. Garota de 12 anos morre na restauração vítima de bala em chão de alegria. Jovem assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na rua Fábio Coutinho, no bairro Jardim Diamante, em Catende, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o adolescente seria avião do tráfico de drogas. Vendia entorpecentes para uma facção criminosa. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Antônio da Silva Júnior, com 23 anos, residente na rua 16, localidade Terra Prometida, em Macaparana, foi agredido a golpes de faca durante uma briga em família. O irmão dele meteu a faca nele e tentou matar ele. O nome do irmão não foi informado e ele, José Antônio da Silva Júnior, foi socorrido no hospital local, sendo em seguida removido para Recife para o HR. Maria das Dores da Silva, 59 anos de idade, residente no sítio Fundão, em Caruaru. Ela sofreu um choque elétrico com a descarga na residência, um acidente, e foi socorrida para Recife para o Hospital da Restauração. Anderson Rodrigues de Almeida, 19 anos de idade, residente na Avenida General São Martim, no bairro de São Martim, foi baleado pertinho da residência dele por um elemento desconhecido e deu entrada numa HR. Lucas André Santos de Prazeres, com 25 anos de idade, residente na rua Major Mário Portela, no bairro do Bongi, foi baleado na barriga por um elemento desconhecido e deu entrada numa HR. O jovem Guilherme Leandro Costa da Silva, residente no Córrego do Arcanjo, em Nova Descoberta, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no Vasco da Gama, num atentado de autoria e motivos informados, sendo socorrido no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. João Carlos Araújo da Silva, jovem com 18 anos, residente na rua General Cândido Borges, Castelo Branco, no bairro da Iputinga, foi baleado lá para as bandas de Camaragibe por elementos desconhecidos, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o HR. Ronaldo José Moura de Santana, 23 anos de idade, residente no Engenho Xixaí, zona rural de Moreno, sofreu queimaduras num acidente com óleo fervendo e foi socorrido na emergência do HR. Washington da Silva dos Santos, 29 anos de idade, residente na segunda travessa das Pedreiras, em Camaragibe, foi baleado por elementos desconhecidos, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá, onde foi removido para o HR. Joelma Cândido de Araújo, residente na rua Manuel Viana, em Camaragibe,
foi agredida a facadas por uma pessoa de identidade não informada. Levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxanguela foi removida para o HR. Pedro Henrique da Cruz Guimarães, 22 anos, residente na rua Bonfim, nos Torrões, foi baleado por elementos desconhecidos e deu entrada numa HR. Jackson Fabiano, um rapaz com cerca de 30 anos, residente no bairro do Arruda, foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Estão aniversariando hoje Maria Luísa do Maraguapium, ela é filha de Petrônio Lucas, nosso companheiro é filha de Petrônio e de Amara Regina. Cíntia Gabriele, mora na comunidade de Destilaria no Cabo de Santo Agostinho. Cíntia Gabriele, ela é filha de Dona Cida e do nosso amigo, companheiro operador de áudio, o nosso amigo Cabral. Amanda Ubiratá também está aniversariando. Ela é filha de Manuel Ubiratá, da funerária e mortuária Caminho da Paz, que fica na Avenida São Martinho, bairro do Cordeiro. O Severino Bilcareca também está aniversariando. Aliás, foi ontem, mas a festa está rolando porque a nega véia dele, Mônica do Caruá, preparou a festa que está rolando lá no bairro dos Aflitos. Zezita do IPCEP, ela é esposa de Lano, que é presidente do bloco Camisolão. A filha de Zezita, desse casal, é Samires, o genro Eric, os netos Bruninho e Maria Luísa. Também vão participar dessa festa os amigos da família, comissário Alberes, Nivaldo, Nai e também a dançarina Zelita. Aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Roberto Marcelo Dantas e os sargentos Everaldo Amâncio da Silva, Geraldo Alves Oliveira, Gerson Bezerra da Silva e Rubem Fernando Rego. Estão sintonizados com a gente aqui na Radional os motoristas do LACEN, amigos do sargento Rui Rocha, lá do Alto do Mandu. O motorista Alexandre, a esposa Josilene e o filho Alain, todos no Parque Santana, em Camaragibe. Em Boa Viagem, estão lá ligados na Jornal Rose e a filha PM Olívia da Aeronáutica. Gilberto de Queiroz Amâncio, 55 anos, residente na Rua da Assembleia de Deus, na Ilha Joana Bezerra, bairro de São José. Ele se envolveu num acidente, estava de moto, se envolveu num acidente com carro na Avenida Herculano Bandeira, no Pina, pertinho do posto BR. Ficou bastante machucado, sendo socorrido no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração, vítimas de quedas, tombos, e uma delas faleceu. O que faleceu foi Luiz Carlos da Silva, de 57 anos de idade, que morava no Alto do Reservatório em Nova Descoberta. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, o mensageiro da morte, genro de seu concha lá de Cosme e Damião. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Na verdade, foram 9 pessoas que deram entrada numa HR vítimas de quedas. 9 pessoas, uma delas morreu, que foi o Luiz Carlos da Silva, de 57 anos de idade, que morava em Nova Descoberta. Estão de plantão na recepção do HR as recepcionistas Valéria, esposa do Preto lá da Vista Alegre, Kalina, Leila de Nova Descoberta, Maria José e Iris, filha de Dona Zefinha, lá de Nova Descoberta, pertinho da barraca de Santa Cruz. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração garota de 12 anos baleada em Xande Alegria. Uma garota de 12 anos de idade foi atingida por uma bala perdida na cabeça dentro da própria residência na Vila do Campo, em Xande Alegria, no interior do estado. Segundo informações, homens desconhecidos estavam atirando contra Robson Severino de Lima, e este, para se livrar dos elementos, invadiu a casa e os caras atirando e acabaram errando o alvo e acertando a cabeça da menor, que foi socorrida no hospital local, em seguida removida para Recife para o HR, mas não resistiu à gravidade do ferimento e faleceu. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Eduardo de Moraes Alves, com 21 anos de idade, residente na rua Santo Elias, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes,
Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite, na rua Alameda das Perombas, no bairro do Cajueiro Seco, lá no Jaboatão dos Guararapes. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. De acordo com informações, o jovem, ele estaria envolvido com tráfico de drogas, sendo ameaçado, recebendo várias ameaças. Ele, inclusive, já havia sofrido um atentado no mesmo local onde ele foi morto. Ele havia escapado, mas ontem não, acabou sendo executado. O corpo de Eduardo de Moraes Alves foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.